Olá, pessoal, sejam bem-vindos em mais um Meeting Server. Infelizmente, não estamos no nosso cowork, só eu, né, que estou tendo esse direito privilegiado, mas sozinho aqui, com toda a segurança possível. Está aqui o meu Alco 70. E hoje a gente se reuniu três pessoas fantásticas. A gente vai falar sobre como o branding está sendo, qual a importância do branding para a advocacia digital. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Kate, que é advogada, a Gabriela Barbalho, que é consultora de imagem e advogada, e o meu marqueteiro favorito, o Fábio Farias. Uhul! Vai ser um papo irado, tenho certeza disso. E eu vou pedir aqui para cada um se apresentar rapidamente, beleza? Kate, por favor. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu adoro esse tema, a gente fala sobre publicidade, advocacia, dois temas que aparentemente são, né, contraditórios e ao mesmo tempo são tão relevantes porque se conversam muito. Então, eu sou advogada, tenho mestrado em Direito Constitucional, atuo na área de Direito Administrativo e Direito Digital. Então, assim, tudo que a gente está falando tem extrema relevância, inclusive a OAB está a todo momento falando sobre isso e a gente vai falar no decorrer dessa gravação aqui. Gabi, por favor, desculpa a intimidade, viu? Não, gente, pode me chamar de Gabi aqui, vocês que estão assistindo também. Agradeço igualmente o convite. Estou muito feliz em participar desse debate aqui com profissionais tão qualificados. E é como Kate disse, realmente é um assunto muito relevante. A sociedade vai mudando, a vida vai mudando e o mercado de trabalho vai tendo que acompanhar isso, principalmente na advocacia, né, que é o tema que a gente vai debater aqui. Então, vamos ter um debate bem rico, cheio de conteúdo. Fabinho, quem é você? O que é que você come? De onde você vem? Eu como pizza, principalmente nessa quarentena, né? Meu nome é Fábio Farias, eu sou formado em jornalismo, né? Sou jornalista de formação, mas eu atuo como profissional de marketing digital há mais de 5 anos, né? Hoje eu atuo como consultor de marketing digital, trabalho especificamente com estratégias de venda e de publicidade online, né? E estou aí no Cubo há 2 anos, sou o cliente mais antigo do Cubo, estou pausado aí por conta dessa infeliz quarentena. E estou aqui, espero poder contribuir bastante. E antes da gente começar, eu gostaria também de agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar participando do Meeting Server. O Fabinho, ele é tão antigo que até o nome da gente ele ainda fala o primeiro, né? Que bom que fui a Hub, foi mal. Você está se entregando aí. Estou entregando a idade, né? Mas que bom, né? A gente presta um bom serviço. Ó. O cara tá há muito tempo com a gente. Gente, e a gente está vivendo um processo de digitalização forçada, né, em vários segmentos. E a advocacia não foi diferente. Está sendo legal como as pessoas elas começaram a se preocupar a respeito de estar no digital. Já sabiam que era importante, agora putz, tem que estar lá. Não tem como eu não estar. E antes da gente começar a falar um pouco da importância e tudo mais, eu queria trazer aqui um pouco de um dicionário. Se fala marketing, publicidade, branding. E o que é cada uma dessas coisas? Quem é que se arrisca aí a tocar essa bola na frente? Posso começar? Porque tu começou com um pouco da minha área. Então, marketing, publicidade e brand. Vamos lá. O marketing, ele é como se fosse um guarda-chuva. Ele abrange tanto o branding quanto a publicidade. O marketing, ele tem a ver com um conjunto de técnicas para acelerar e melhorar as vendas de uma determinada empresa. E essas técnicas, elas não só incluem a publicidade, como também incluem ações de branding. O branding, na verdade, ele é muito vinculado à publicidade e vinculado a como que a audiência enxerga determinada marca, vê determinada ação. O marketing, ele inclui o branding e a publicidade e ele vai um pouco mais além, né? Ele vai um pouco mais para a parte gerencial, né? A publicidade em específico são as ações para você vender algo ou para você fazer com que uma ideia seja conhecida na cidade. Então, quando você desenvolve uma ação, por exemplo, você impulsiona uma publicação no seu Instagram que fala sobre o seu produto novo, sobre o seu prato novo do seu restaurante ou sobre o seu serviço novo.
Você está fazendo uma publicidade. A publicidade, muitas vezes, ela está dentro de uma estratégia de marketing. E o branding ele tem a ver com o reconhecimento de marca. Como que a pessoa enxerga determinada marca, né? O branding, ele está ligado a aspectos relacionados principalmente à entrega de valor. É um aspecto muito subjetivo, mas muito importante para o marketing, né? Quando você tem uma construção de branding bem feita, você tem uma entrega de valor maior. Quando você tem uma entrega e uma percepção de valor maior, o cliente lá na ponta, ele vai ter menos objeção de preço e ele vai estar mais predisposto a comprar aquilo dentro daquela negociação que você quer. Isso se, no caso de você estar fazendo brand com a intenção de você vender algo. Você pode estar fazendo brand com a intenção de vincular a sua marca também a uma determinada imagem, né? Principalmente se for ONGs, ou então marcas que são um pouco mais ousadas na sua estratégia de marketing, elas trabalham um brand muito mais vinculado a tentar relacionar a marca com um valor importante para a sociedade, um aspecto importante para a sociedade. Acho que o exemplo mais fácil da gente falar sobre isso é a Coca-Cola, né? Quando você vê a Coca-Cola, ela trabalha uma publicidade muito mais ligada a um valor, a construir o valor de família, de algo compartilhado, de algo bonitinho. Então, ele trabalha o brand muito mais nesse lado do que no lado da venda. Ele trabalha esse brand porque ele quer vincular a marca a um valor, né? Então, você pode trabalhar a vinculação, o brand nesse sentido, ou você pode trabalhar o brand no sentido que aí o exemplo que eu daria seria o exemplo da Apple, né? A Apple, ela trabalha um brand no sentido de entregar um valor uma percepção de valor tão grande para o seu potencial cliente, que o seu potencial cliente paga 2 a 3 vezes mais por um telefone que tem a mesma especificação técnica do concorrente, porque o cliente ele vê um valor a mais na marca, né? Então, isso é uma discussão bem interessante que dá para a gente trabalhar, passar 2 horas discutindo aqui, mas, em resumo, seria basicamente isso. Gabriel, você quer acrescentar com alguma coisa? Não, eu achei muito interessante a fala dele, porque ele até tocou no aspecto que eu não comento muito, que é a publicidade, né? E é muito importante toda essa questão do brand. Por quê? Porque quais são os valores, né, que você tá querendo passar, a experiência que você tá querendo passar para o seu cliente. E posso falar tudo de imagem já, ou o Keito vai falar antes de mim? Não, pode ir, fica à vontade aí. Qualquer coisa eu corto seu microfone. Certo. Bom, então o Fábio falou brilhantemente, né? Já adiantou muita coisa do que eu ia falar. E o que é que acontece? Quando a gente fala em brand, em marketing, em toda essa questão de você se lançar no mercado de trabalho, você está falando de imagem, né? Você está falando da sua imagem. Eu sempre digo, independentemente que seja no ramo pessoal ou no ramo pessoal, na sua vida pessoal ou profissional, você está comunicando a todo momento. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou comunicando mensagem, vocês também estão comunicando. Sem nem nos darmos conta, a gente está comunicando coisas a todo momento. E se você está comunicando, por que não comunicar de forma positiva, né? E aí você pode estar dizendo, Gabriel, você está falando de imagem, você está falando de quê? De roupa, né? Aí você toda arrumadinha, engomadinha, até mudei a roupa antes de começar aqui nesse momento. Não, gente. A gente associa muitas vezes imagem à aparência, né? A roupa, mas vai bem além. Se eu pudesse, eu poderia definir imagem de inúmeras formas, né? Mas eu traria 3 elementos fundamentais para a gente conceituar a imagem. E a união desses 3 é que vai fazer que sua imagem ela seja positiva ou negativa. Que elementos são esses? O seu comportamento, a sua comunicação e a sua aparência. Basta eu ter apenas a aparência e não ter um bom comportamento? Não. Basta eu ter um bom comportamento e não ter uma boa comunicação? Não. Tem que haver uma congruência entre esses 3 elementos. Estão conseguindo entender ou estou falando grego aqui? Não, faz sentido. Porque muitas vezes a gente acha assim, eu vou procurar um profissional e ele vai trabalhar a minha aparência.
Então, só isso baixa. Não, só isso não baixa. Você tem que ter uma boa conduta e você também tem que ter conhecimento. Eu gosto sempre de frisar isso porque parece que a gente vai criar um robô, né? Um robozinho que você vai estar ali. Se você tem uma boa aparência, você vai estar apto para fazer qualquer coisa. Não. E aí, entrando nessa questão do mercado de trabalho, a gente, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente achava o quê? Se eu tenho um diploma, eu já estou apto para entrar nesse mercado de trabalho e eu já vou ser bem-sucedido. E hoje em dia não é assim, né? A questão vai bem além de você ter um diploma, de você ter conhecimento. É preciso você ir além. A gente vive hoje, pessoal, o que chamamos de era do comportamento. Não é importante só você ter aquele conhecimento, não é importante só você ter aquele diploma ou aquele conteúdo. É preciso que você represente e se apresente como alguém que tem. Por exemplo, tem muitos profissionais no ramo da advocacia, né, que passam a faculdade inteira e ainda são um pouco introvertidos. Então, como é que aquela pessoa vai se comunicar na audiência para passar a mensagem correta? Tudo isso passa no âmbito da imagem, até mesmo como é que ela vai fechar uma proposta, fazer um acordo com o cliente. Toda essa questão de imagem, de comunicação, né, do comportamento, vão ser muito importantes. E aí a gente entra na parte do brand, né? Fábio, como eu disse, Fábio falou brilhantemente, fez uma diferenciação muito, muito interessante. E se eu pudesse, assim, conceituar o brand, eu diria que é todo esse processo de gestão da sua marca, né? Da sua marca pessoal. E o que é que isso tem a ver com imagem? Tudo, né? Se você está construindo, se você está se projetando no mercado de trabalho, se lançando, ou se você já está inserido nele, você tem que ter todo esse estudo de brand. E aí, assim, quais são perguntas que eu elencaria como fundamentais para você ir achando ali todo o seu posicionamento? Primeiro, você deve se perguntar quem você quer ser, né? Como assim, Gabriela? Quem eu quero ser? Quem eu quero ser quando eu me lançar no mercado de trabalho? Como é que eu quero ser visto pelas pessoas? Eu quero ser visto como um advogado mais fechado, mais aberto? Eu quero ter uma abordagem mais séria? Eu quero ter uma abordagem... Enfim, você tem que saber quem você quer ser. Como é que eu quero ser visto pelos meus clientes? Como é que eu quero ser visto pelos meus colaboradores? A segunda coisa muito importante é você saber quem é seu público-alvo. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Quem tá ali vagando sem saber, acaba qualquer direção, acaba indo e não dando certo. Quando você mapeia o seu público-alvo, você faz esse processo de mapeamento, você acaba encontrando as necessidades desse público e também as expectativas, né? O que é que, para você oferecer alguma coisa, você precisa saber para quem você está oferecendo esse serviço. E aí, a partir disso, também você vai definir seus propósitos, seus valores, suas missões. O que é que você está querendo entregar àquele cliente enquanto experiência? E a experiência, pessoal, a gente acha que é assim, alguma coisa... a experiência é o quê? O momento que eu tô com ele? Não. É até a forma de você falar no WhatsApp. É até a caneta que você usa para escrever. É até o cafezinho, a xícara do cafezinho que você está servindo ali. Os detalhes, eles fazem total diferença. Vocês não têm dimensão de como pequenas coisas elas vão fazer com que você se diferencie do outro profissional do seu mesmo ramo. Te atrapalhando Eu acho até... rapidinho, só trazer um ponto aqui que eu acho interessante. Essa parte de consultoria de imagem, né? Antigamente, tipo, o que eu pude acompanhar é que quem geralmente se preocupava com isso era quem? Era político, né? Então, o político, geralmente, ele contratava um consultor de imagem para formar a imagem para ele, para os seus eleitores. E aí a gente vê que agora o profissional do advogado e do advogado, né, tá começando a se preocupar com isso. Essa questão da caneta é importante, né? Você assinar um contrato com a Montblanc, talvez aquilo ali cause um impacto no seu cliente. E além do advogado, tem só concluindo rapidinho, algo que a gente vem notando também, Fabinho, é na parte do marketing. A gente vê as agências criando a persona de quem? Do CEO da agência. Então, a gente não quer comprar de empresa, a gente quer comprar de pessoas. E quem é essa pessoa que eu estou comprando? Eu estou contratando. Tem alguns pontos interessantes aí, só para dar uma complementada rapidinho, né? A Gabriela foi falando, eu fui lembrando de duas histórias.
né? A primeira história é de um cliente que eu tenho, e esse meu cliente, eu dou consultoria para a empresa dele, ele tem uma empresa que vende tecnologia e marketing para concessionário de carro. E aí ele estava me contando que ele ia para as reuniões com os diretores e tudo mais para fechar negócio. E quando ele chegava na reunião, todo mundo colocava o celular na mesa, né? Hoje é bem comum, você vai lá e coloca o celular na mesa. E todo mundo tinha iPhone, menos ele. E ele percebeu o quanto que o fato de ele não ter iPhone repercutia de forma negativa para ele. Porque quando você é profissional de marketing, você vai vender uma solução de marketing para outras pessoas, você vai vender o sucesso, né? E o iPhone, ele está muito conectado ao sucesso. E aí ele precisou comprar um iPhone para ir para essas reuniões. E um outro ponto que eu queria usar para complementar, isso que a Gabriela está falando, é muito fortemente ligado ao branding e muito fortemente ligado ao marketing. As pessoas, muitas vezes, elas tendem a achar que o marketing é igual à publicidade. Não é, o marketing é mais amplo, né? Então, o marketing e o brand, eles estão nessas pequenas coisas, na forma como você fala, na forma como você se veste, na caneta que você usa. Um exemplo muito bom de uma empresa aqui local que trabalha um marketing e um brand interno muito, muito forte é o Nordestão. Você vai no Nordestão, você tem uma experiência de venda muito boa, né? Os funcionários te atendem bem. Agora, com esse problema da Fabinho, pandemia... é o que a gente chama do além compra, né? Porque pessoas, elas querem ter isso. Apesar de, por exemplo, às vezes você está comprando um produto, a venda ela é um processo intangível, né? Então, você precisa fornecer essa experiência. É um processo subjetivo. As pessoas, elas pagam mais caro, às vezes, por um produto no Nordestão, porque elas têm uma experiência melhor no Nordestão. E isso é uma coisa muito poderosa que eles têm lá. Isso é muito mais poderoso do que a publicidade que eles fazem, por exemplo. Engraçado que até na advocacia a gente fala muito do customer success, né? Que é a experiência que você leva para aquele cliente. Você traça todos os objetivos para alcançar, todos os métodos para alcançar o objetivo daquele cliente, porque o advogado ele não presta um serviço fim, né? A gente presta um serviço meio, a gente tem um instrumento para se chegar a um determinado objetivo, que é o sucesso da demanda. E a gente tem que trabalhar da melhor forma possível. Mas, assim, se você comparar, praticamente todos os advogados, assim, de uma forma, né, abrangente, eles vão buscar o mesmo objetivo, que é o sucesso. Então, o que aquele cliente busca realmente é aquela experiência, né? Como vai se dar todo aquele processo entre o cliente e o advogado nesse meio tempo, né? Que o cliente realmente se sinta detentor de tudo isso. Você falou isso de sucesso e é muito engraçado porque em algumas palestras que eu dou, assim, para profissionais, também para empresas, eu sempre comento isso. Eu digo, se a gente chegar e perguntar aqui nessa mesa que a gente está debatendo, quem é que quer ter sucesso? Todo mundo vai levantar a mão, porque todo mundo quer ter sucesso. Mas quem é que está disposto a passar por todo o processo para ter sucesso? São poucos, né? Porque muitas vezes a gente tende a achar que isso é besteira. Às vezes tem muitos clientes meus que procuram e falam assim, eu não sei onde é que eu estou errando, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Calma, você pecou no início, porque você não viu toda essa questão da sua estratégia de imagem. Você tem bom conteúdo, você, né, até se veste bem, mas aí talvez o seu comportamento não esteja adequado. Essa questão da experiência que você está promovendo ao seu interlocutor também não está se dando da maneira positiva. Então, é o que eu digo, os detalhes fazem a diferença. Sucesso não é simplesmente você se lançar no mercado de qualquer forma e de maneira aleatória. É saber como começar e por onde trilhar, né? Massa todo esse... A gente deu uma volta aqui nos conceitos, a gente trouxe aqui algumas aplicações, foi bem legal. Mas vamos ao que interessa. Eu queria... Desculpa, Gabi, rapidinho, mas eu queria só trazer aqui e entender de que também, Gabi, por que e como o advogado ele está vendo essa importância de começar a cuidar da tua imagem. A própria Kate estava conversando aqui que ela contratou uma empresa para ajudar a fazer essa migração do perfil pessoal dela para o profissional. Isso.
É muito interessante a gente falar sobre isso, porque realmente é um tema bastante complexo e bastante sensível na advocacia a gente falar de publicidade. Por isso que é tão importante a fala de Fabinho logo do início, complementado por Gabriela. A gente compreender o que é marketing, o que é publicidade, o que é branding. E como isso está atrelado à advocacia. Para quem nos ouve, nem todo mundo é advogado, então assim, existem muitos limites relacionados à publicidade na advocacia. Por quê? A explicação maior está na Constituição Federal, que ela fala que a advocacia é uma atividade essencial à justiça, de modo que a nossa atividade ela não pode ser mercantil, ela não pode ser um mero negócio. Então, entende-se como um serviço essencial à dignidade da justiça, algo, uma prestação de serviço até maior. Então, por isso que a gente tem muitas restrições de publicidade, no sentido de eu não posso colocar meu anúncio, meu outdoor, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde isso é permitido. Eu não posso colocar propagandas assim relacionadas a outras empresas falando do serviço de advocacia. Eu não posso fazer autopromoção da minha imagem. Eu não posso, por exemplo, no meu cartão não pode ter minha foto. Então, são várias coisas, eu não posso distribuir panfletos. Então, são várias coisas que estão previstas em 3 instrumentos normativos principais, que é o Código de Ética, o nosso Estatuto da OAB e também o provimento do Conselho Federal, que ele é do ano de 2000. Então, muita coisa aconteceu. A gente teve uma revolução tecnológica bastante importante, de modo que praticamente todo mundo migrou para o meio digital. Quem não estava no meio digital, no mundo digital, percebeu que se não entrar, vai ficar marginalizado. Então, aqueles grandes escritórios, onde acho que Fabinho, né, que acompanha mais assim essa prestação de serviço, percebeu todo mundo querendo se inserir, como se inserir. Então, é importante você procurar um profissional, você reconhecer suas limitações, né? Eu vejo muita gente advogados fazendo, querendo ensinar como faz o marketing digital, mas eu acho importante você realmente ter um profissional que teve todo o cuidado acadêmico com relação a isso e de você fazer isso de uma forma muito bem feita, aliando toda essa construção da sua imagem nessa mudança de um perfil pessoal para um perfil profissional. Então, pode falar, Gabi. Não, você falou dessa questão do pessoal e do profissional, e às vezes alguns clientes, eles chegam para mim dizendo assim, sempre usam essa palavra, minha personalidade é ser assim, então eu quero ser assim no meu trabalho. E aí eu falo, não tem problema nenhum a gente ter desejo de imagem diferente. Nós somos seres complexos, o ser humano é ser complexo. Então, se você usa decote, por exemplo, na sua vida pessoal, ok, tranquila, sua vida pessoal. Mas na vida profissional existe toda aquela questão do dress code, né? A gente não pode simplesmente se vestir da forma como a gente quer porque faz parte do nosso estilo. A gente tem que pegar um pouco nossa essência e usar o bom senso para que a nossa imagem possa ser comunicada de forma assertiva. E eu vejo muito isso, assim, pelo menos eu tive muito essa percepção dessa necessidade de fazer essa construção de imagem bem feita, que vai muito além, né, para as pessoas não confundirem, vai muito além de um vestido, de uma calça, do cafezinho, vai muito além, eu acho que vai muito, assim, quais valores que você quer incorporar enquanto, né, negócio que você quer passar para os seus clientes. Então, a gente falando sobre isso que você falou, né, da sua marca, ela realmente tem identidade com você. Então, assim, vamos dizer, a gente vai fazer essa transição para o meio digital, para o meio ramo da advocacia, e a gente tem essa série de restrições, por exemplo, nossos conteúdos, eles basicamente têm que ser informativos. Eu não posso fazer autopromoção, inclusive até a gente tem casos de advogados, juristas que estavam indo muito à rede de televisão, fazer quadros rotineiros, e eles foram denunciados porque isso estava gerando uma captação de cliente indireta, porque estava sendo rotineiro, enfim. Então, são tantos casos sensíveis para vocês perceberem a relevância do tema. A OAB Nacional ela começou a fazer uma série de audiências públicas em todas as seccionais dos estados do Brasil para colher assim, o que a classe dos advogados está achando dessa mudança digital e o que a gente pode
prover, assim, para mudar efetivamente o provimento que a gente tem hoje, que encontra-se obsoleto. Então, acho que Fabinho, né, tratando basicamente mais essa parte, assim, a gente tem tantos entraves, a gente fica, assim, com medo de fazer. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu digo, não, peraí, deixa eu perguntar se eu realmente posso, eu vou ler aqui o código de ética. Engraçado que cada seccional tem seu tribunal de ética, às vezes elas têm decisões conflitantes. Então, assim, você tem que ter um cuidado muito grande para que isso não se resvale na sua imagem, né? A imagem que você está construindo de estar infringindo perante os demais o código de ética e fazendo uma concorrência desleal, vamos dizer assim. É que nesse caso que você falou, os detalhes vão fazer ainda mais diferença, porque o quanto mais você puder usar aquilo que você pode ao seu favor, né? Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, mas eu pensei, eu tenho aqui meu posicionamento todo já consolidado, acabou o meu brand? Não, ele apenas começou, né? Você tem que ver toda a questão da sua identidade visual, a sua logo, que cores você vai usar, porque as cores elas vão comunicar, a linha, né? A fonte tipográfica que você vai usar, porque aquilo também vai comunicar. Questões assim de roupa, de tudo que você puder usar ao seu favor e que esteja dentro aí do ordenamento jurídico, você pode usar isso ao seu favor, né, para comunicar positivamente a sua mensagem. E a própria questão, né, Kate, que você sempre fala muito da presença digital. A presença digital, você tem que saber o que você pode ou não pode fazer, né? Isso. Eu tenho até uma dúvida aqui. Acho que essa dúvida bate em você também, Fábio. Parei aqui porque a gente só tem 5 minutos. Vixe, Maria, Gostou já da tá deixa? acabando? Gostou da deixa? Não, é por causa do Zoom. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar, tá? E a gente entra novamente, tá? Tá, eu tenho que acender a luz do meu quarto, senão vai ficar escuro aqui. Pronto, vai dar certo. Gostaram da deixa aí? Não, tá ficando... Isso é treino. A minha dúvida, Fábio, é a respeito de marketing de conteúdo. Eu acho que a Kate pode ajudar também. Pode ou não pode? Vai, Kate. Bom, primeiramente, o Estatuto da OAB, o Código de Ética, eles falam desse conteúdo, né, dessa publicidade do advogado ser direcionada realmente para um conteúdo informativo. Então, assim, o marketing de conteúdo é super positivo e realmente essa geração de autoridade, ela de uma forma, ela vem a prospectar clientes indiretamente. Então, não é aquela captação de cliente de uma forma mercantilista, mas indiretamente acontece da medida que você vai formando a autoridade. Só que você não pode, vamos dizer assim, colocar seu conteúdo quando chegar lá no final, você colocar qualquer coisa, vai no meu escritório, fala comigo que eu sou o top da área, porque assim você está se autopromovendo e está praticando uma conduta proibida pelo código. Entendeu? Então só tem que ter alguns cuidados. Você quer meu odds, então não faz. Tem que ser só o conteúdo. Fala pelo link da bio, deixa lá o WhatsApp da bio. Então, marketing de conteúdo é um tema que é muito falado hoje, né? Quando a gente fala de marketing digital, né? Eu acho que é o grande tema da moda. E ele tem a ver com o fato de que está todo mundo meio que pareado em termos de ferramentas disponíveis para você trabalhar o marketing na internet. Então, quando ficou todo mundo pareado, o conteúdo, os melhores conteúdos, eles começaram a se sobressair, né? Então, você trabalhar e saber como trabalhar com conteúdo é muito importante. Tem um aspecto do marketing de conteúdo, principalmente do marketing de conteúdo raiz, que eu chamo, o original, da onde começou. O marketing de conteúdo, ele começou, esse termo ele começou a ser usado para blogs que escreviam conteúdos com base em pesquisa no Google. Hoje, muita gente usa o termo marketing de conteúdo para falar de conteúdo para rede social, conteúdo para YouTube e tudo mais. Isso é marketing de conteúdo? E não é. Assim, ele não é para uma pessoa que ela gosta do conceito mais raiz, ela é para uma pessoa que evoluiu no conceito. Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de falar? Assim, que eu acho importante, que eu acho que é muito... as pessoas esquecem muito. Principalmente na área da advocacia, que é uma área que você tem uma restrição muito grande para publicidade. As pessoas, quando elas têm dúvidas específicas, elas procuram no Google. Então, quando a pessoa está enfrentando um processo judicial, então quando ela quer processar uma empresa, quando ela se sentiu lesada de alguma forma, o primeiro lugar que ela vai procurar é o Google, né? Ela vai fazer pesquisas no Google para saber se ela pode ir atrás do advogado ou não, se o que ela está achando faz sentido ou não faz. Então, o marketing de conteúdo, esse raiz, esse que a gente trabalha
pensando nas pesquisas do Google e tentando responder essas pesquisas do Google, esse marketing de conteúdo ele é muito valioso para quem trabalha como advogado. Primeiro porque ele não é uma estratégia mercantilista, né? Ele não é uma estratégia de venda direta, que você vai tentar vender direto seu serviço. Segundo, ele é uma estratégia muito informativa, né? Você trabalha a informação. E terceiro, ele é uma estratégia que a gente chama de estratégia de construção de autoridade. Quando você trabalha o marketing de conteúdo bem feito, quando você se posiciona bem em pesquisas no Google relevantes no seu mercado, e você começa a receber o que a gente chama de tráfego orgânico, que é o acesso de pessoas que estão pesquisando no Google, você começa a gerar uma autoridade na sua área entre pessoas que não te conheciam. Então, as pessoas que não te conheciam previamente, as pessoas que não sabiam de você, elas passam a conhecer você e elas passam a admirar você, a enxergar você como autoridade. Isso é muito importante. Essa construção de autoridade, ela pode ser construída dentro do Google, pode, mas ela também pode ser construída dentro do Instagram, dentro do YouTube, dentro de outras redes sociais também. Agora, uma coisa que as pessoas precisam entender é que as redes sociais elas têm suas dinâmicas, né? E elas têm dinâmicas um pouco diferenciadas, né? Muita gente me procura perguntando: Fábio, eu tenho perfil pessoal, tenho perfil profissional, o que você acha, o que eu quero fazer e tudo mais. A minha resposta é sempre depende. Depende por quê? Rede social, em geral, a interação da rede social é de pessoa com pessoa. A forma como as pessoas gostam de interagir com a rede social, mesmo que elas estejam interagindo com a marca, é uma forma muito pessoal. Então, vou dar um exemplo aqui bem rapidão. Se você for entrar agora no Instagram do Netflix, você for ler as postagens do Instagram do Netflix agora, você vai ver que as postagens elas são escritas em primeira pessoa, como se fosse uma pessoa falando, né? Isso foi uma grande mudança na comunicação. A comunicação institucional ela sempre foi uma comunicação que tentava ser impessoal. Hoje a comunicação institucional ela precisa ser pessoal quando ela está nas redes sociais. Então, quando você for pensar em perfil profissional e perfil pessoal, a primeira coisa que você precisa entender é que as pessoas elas querem se relacionar com a pessoa. Então, eu sou advogado e eu estou vendendo, sei lá, estou vendendo curso de marketing para arquiteto, por exemplo, porque eu sei fazer marketing para arquiteto. Eu posso ter meu Instagram pessoal, onde eu vou falar coisas de advocacia, e eu posso ter um Instagram onde eu vou falar coisas de marketing para arquiteto, onde eu posso usar uma marca específica. Agora, essa marca específica, ela tem que ter o que a gente chama de brand persona. Ela tem que ter uma personalidade específica. Então, se você quer trabalhar um perfil profissional desvinculado do seu perfil pessoal, você precisa criar essa brand persona. Você precisa criar uma personalidade para o seu perfil profissional. Você precisa criar uma linguagem específica, né? E essa linguagem ela tem que ser, muitas vezes, em primeira pessoa. Fábio, inclusive você falou isso, eu achei super interessante das empresas estarem falando em primeira pessoa, porque quando eu trabalho com empresas, que eu trabalho com imagem corporativa também, a gente aplica o método de personalização, que é transformar aquela empresa numa pessoa. Por exemplo, a pessoa Rede Globo, digamos assim, ela seria diferente da pessoa MTV. Você pega os elementos daquela pessoa jurídica e transforma ela numa pessoa física, assim. Como é que seria, mais ou menos? E é muito isso que você está falando, porque as pessoas elas querem cada vez mais interação, né? Exatamente. Uma coisa legal para você fazer na hora que você quer fazer o que a gente chama de brand persona, que é você transformar a marca numa pessoa dentro da rede social, é você examinar como que seus clientes e seus potenciais clientes falam na internet, né? Que aí a gente vai entrar depois, se a gente for teorizar, que a gente vai entrar no conceito de persona lá na frente. Mas uma pesquisa que você tem que fazer é que tipo de termos que eles usam, quais as palavras que eles falam, que eles usam na internet, que tipo de linguagem que eles falam. Se você for olhar, o perfil do Netflix ele é bem legal. Ele tem uma linguagem muito característica de pessoas viciadas na internet. Então, eles trabalham memes, eles trabalham no texto mesmo, eles trabalham algumas sacadinhas de texto de quem está na internet há muito tempo, ou quem usa muito a internet, e vai identificar muito rápido. Porque eles entendem que a persona deles, a pessoa que eles querem atingir, é essa pessoa. Então, ele está se comunicando igual a essa pessoa para gerar uma identificação forte.
né? Se você é um escritório de advocacia e eu trabalho, por exemplo, com empresários do segmento de marketing, por exemplo, o pessoal do segmento de marketing, que nem eu, é meio doido. É muito diferente do pessoal do segmento, sei lá, imobiliário, que é um pessoal mais sério, não é que mais sério, né? Mas se veste de uma forma diferente, fala termos diferentes. Então, se eu sou uma empresa de advocacia que eu trabalho, sou especializado em atender empresas de marketing, eu preciso saber como é que os donos, como é que os diretores de marketing, de empresas de marketing importantes, como é que eles se comunicam na internet? Qual que é a linguagem que eles usam? Quais são os termos que eles usam na internet? E a partir daquilo ali, você incorpora aquilo e você transforma a sua marca numa personalidade específica. Você dá uma personalidade para ela. Porque se você não faz todo esse estudo que você disse, acaba havendo ruídos na comunicação, né? Você não consegue atingir a pessoa que você quer. Exatamente. Fora que, assim, quando você cria uma identificação na pessoa, quando eu estou me comunicando, querendo atingir determinado público, e aquele determinado público se identifica com a minha comunicação, a minha mensagem ela vai chegar de uma forma muito mais rápida e mais eficiente para aquele público. Né? Eu acho interessante vocês falando isso, até para quando a gente transporta, né, essas discussões para o mundo da advocacia, é uma decisão muito difícil se você quer realmente transformar o seu perfil em um perfil profissional, se você quer criar outro perfil profissional, né, desvinculando seu perfil pessoal. E você tem que analisar muito bem que tipo de linguagem de identificação você quer ter com o seu público, que tipo de público você quer atingir, para que você não acabe de misturando de tal forma que você não consiga se comunicar de forma adequada, atingindo os objetivos que você pretende. Então, realmente, por isso que esse estudo, assim, desde do marketing e também dessa construção da imagem, tem que ser muito bem feito para que a sua tomada de decisão seja muito coerente com aquilo que você pretende. Então, assim, no meu caso, eu fiz essa escolha, mas tenho colegas que se dão super bem com perfil só profissional e tá tudo certo. Não existe certo ou errado, vamos dizer assim. É porque as pessoas, assim, muitas vezes, eu até mesmo em palestra já debati isso, que é como se existisse uma fórmula mágica. Essa fórmula mágica não existe porque não há uma aplicação para todo mundo de forma que vá dar certo, né? Ah, mas se você tem um perfil profissional e você tem um pessoal, as pessoas vão achar que você está escondendo alguma coisa. Não, gente, cada caso é um caso. Não dá pra gente generalizar. É o que Fábio e vocês falaram. Depende, né? O seu caso pode ser assim, o da sua amiga pode ser outro, o meu pode ser também outro. E aí vai diversificando. Pessoal, a gente está caminhando para o final e... tá bom. Vou ser chato, mas próxima semana tem mais, não se preocupe. Big Seven nunca acaba. Mas a gente caminhando para o final, eu queria aqui a gente falar um pouco sobre exemplos. Muita gente está em casa, né? Ou, teoricamente, mais gente deveria estar. Mas a gente viu na internet, né, que alguns casos eles ganharam repercussão. Eu acho que vale a pena a gente comentar alguns. E um que eu achei bem interessante foi o da Gabriela Pugliese. A bichinha, né? Perdeu uns patrocinadores aí. Quem é que se arrisca aí a falar um pouquinho sobre isso? Cara, eu escrevi um textinho sobre isso no LinkedIn. Eu escrevi um textinho sobre isso no LinkedIn. Tem uma coisa muito forte hoje na audiência, porque a gente tem que pensar que a audiência, que o mercado, não é uma coisa fixa, ela é uma coisa que muda. Então, ela vai mudando com o tempo, novos valores vão se inserindo, valores antigos vão indo embora. Se você for olhar uma publicidade dos anos 90, você vai ver que é uma publicidade que hoje ia gerar muito hate, na verdade, né? A galera não ia curtir nada da publicidade dos anos 90 aqui hoje, porque a sociedade mudou, né? E um aspecto muito interessante dessa mudança da sociedade é o fato que as pessoas elas estão exigindo das marcas, seja marcas pessoais, seja empresas, responsabilidade social. O valor de responsabilidade social. Coerência. E coerência no discurso. Coerência no discurso, exatamente. E esses valores eles são muito importantes para as pessoas. Então, quando eu estou enxergando, eu vejo uma determinada marca, e essa determinada marca ela não tem uma responsabilidade social, ela não age de forma responsável socialmente, ela não age pensando na comunidade, as pessoas elas tendem a trazer de forma negativa, a reagir de forma negativa. E quando isso não tem coerência com o que a marca prega, né, que foi o que aconteceu com a Gabriela Pugliese, que fala de saúde,
e acabou fazendo algo que é contrário ao que ela fala, fora a questão da responsabilidade social, aí o hate vem muito grande, vem muita gente criticar, vem muita gente falar, né? Então, quando você pensar em construir a sua marca digital, sua marca online, você tem que pensar na responsabilidade que você tem na sua sociedade. E você tem que mostrar que você tem responsabilidade na sua sociedade. Então, e não adianta só você dizer, né? Você tem que praticar aquilo tem que o seu praticar. discurso. Exatamente. Teve Para ser agora verdadeiro, né? Existe identidade. Senão é só uma maquiagem. recentemente, pouco antes do caso da Gabriela Pugliese, teve um caso de um canal de YouTube, que nesse canal o pessoal falava muito de novas formas de trabalho, de novas estruturas, e aí teve uns funcionários saíram, foram demitidos do trabalho e escreveram, revelaram todas as merdas que os caras faziam com os funcionários, que era completamente o inverso daquilo que eles pregavam no canal. E eles tiveram não só um hate, como uma perda muito grande de patrocinadores. E Então, Fabi, hoje em dia você tem que agir, não é só fazer. O próprio Facebook, ele foi alvo dessas críticas no caso Cambridge Analytica, né? Que foi quando ele estava utilizando os dados, né, das pessoas, as curtidas, para traçar perfis, né? E utilizar Exatamente. na monetização de dados. Então, assim, a repercussão negativa que a empresa tem nessa seara, sim, pode acabar com ela nesse mundo digital, né? Vamos dizer assim. E o digital, e no caso de Gabriela ainda tem um fato assim, que ela não só prejudicou a imagem dela, mas todas a imagem das empresas a quem ela estava vinculada, Com certeza, né? Porque o digital influência hoje nesse meio digital, ele é a própria personificação daquela empresa, né? As pessoas passam a conhecer a empresa pelo digital influencer que está ali veiculando as coisas, fazendo public post. Galera, teve esse caso aí que foi uma repercussão negativa, mas também teve vários casos positivos, né? Como, por exemplo, a Magalu, que trouxe um posicionamento aí muito massa e, tipo, eu já era fã da Magalu, comprava ação da Magalu e agora, depois daquele depoimento e tudo mais das ações, comprei mais ação ainda, né? Mas... E é interessante quando a gente fala da Magalu, porque até remete a outros casos assim, de advocacia, que eu comento muito, assim, eu estava até comentando com a Gabriela, quando essa construção da imagem, essa responsabilidade social é bem feita, repercute positivamente, não apenas na empresa, mas todos os parceiros que estão em volta, né? E a gente fala, eu trouxe assim um caso de Starbucks, né? Café, que a gente conhece muito bem pela nobreza, assim, como a gente gosta desse café, e outros serviços que eram prestados pela mesma empresa começaram a ter o mesmo desejo pelos clientes por um outro produto. Então, assim, quando um bom serviço, um bom produto feito, né, produzido, ele acaba reverberando positivamente em outros campos e supera as expectativas. E demais, Kate, isso é muito interessante. E até assim, no ramo da advocacia propriamente dito, né? A gente saber que às vezes o silêncio também é posicionamento, né? Muitas vezes a gente acha que tem que ficar indo ou fazer muitas coisas, mas a depender do nosso posicionamento em relação ao caso, isso pode ser negativo a longo e médio prazo para nossa imagem. A gente fala muito nisso porque... Eu só me interrompendo, tá? Porque assim, na advocacia, às vezes, por exemplo, a gente é chamado para dar uma entrevista sobre algum caso especificamente, e às vezes, indiretamente, o seu posicionamento pode macular uma estratégia processual em outro processo. Então, às vezes, ficar silente é importante também. Ou também de você é uma também ter forma maturidade de posicionar. e de ter maturidade para compreender aquele contexto e falar realmente de forma técnica, porque às vezes, né, é muito prematuro para a gente dar um posicionamento. Uma coisa que é muito importante, eu acho que indo especificamente para a advocacia, é você trabalhar a sua marca com base em valores. Então, por exemplo, o valor da minha marca é democracia, defesa da democracia. Então, eu vou posicionar a minha marca quando for necessário, né, quando isso estiver em discussão na sociedade, na comunidade, em favor da defesa da democracia, porque é um valor intrínseco com a minha marca. Então, é muito importante você pesquisar valores, não é nem pesquisar, você entender quais os valores que eu quero passar para além daquilo, dentro da minha marca, e você trabalhar esses valores para além de tudo. Né? Tem um livro muito bom, tem um autor muito bom, que eu gosto muito, que ele fala muito sobre isso, que é um cara chamado Facundo Guerra. Ele é um empreendedor lá de São Paulo, ele é da área do entretenimento,
ele tem um livro chamado Empreendedorismo para Subversivos. E nesse livro ele fala muito a respeito sobre construção de valores de marca. Então, quando você constrói uma nova marca e você precisa se posicionar, você precisa de duas coisas. Você precisa, primeiro, de um diferencial, né? Por que a pessoa vai me contratar e não contratar o Guilherme, por exemplo? Qual o diferencial que eu tenho para a pessoa me contratar ao invés de contratar o Guilherme? Isso é muito importante. E segundo, e que tem a ver com isso também, com essa escolha, com esse diferencial, é quais os valores que você passa. Fabinho, Né? achei Se massa consegue... a dica do... Desculpa, termina com a dica do livro, né? Se você trabalha bem determinados valores na internet e você deixa isso claro para sua audiência, o meu valor aqui é ajudar as outras pessoas. Então, a minha empresa, ela ajuda as outras pessoas. Então, eu organizo ações de caridade, eu organizo visitas a asilos ou instituições para levar doação, e eu mostro isso para a audiência, eu instigo a minha audiência a fazer isso, eu estou construindo uma marca em cima de valor. E quando eu construo uma marca em cima de valor, eu tenho um diferencial competitivo muito bom lá na frente. Com certeza. Né? E eu acho que falta um pouquinho isso. Não, com certeza. Não conheci esse livro, achei massa. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, com certeza. E vocês sabem, né? Quando começa a indicar livro é porque o negócio está acabando. Mas antes da gente terminar, eu queria fazer um pedido a cada um de vocês três. Eu queria que vocês dissessem para o pessoal onde é que eles podem seguir vocês, onde pode consumir um pouco do conteúdo que vocês estão produzindo. E a gente sabe que uns produzem conteúdo mais do que os outros, mas eu acho que aqui no C-Hub a gente tem muita essência de comunidade. A gente se colocar à disposição do próximo para ajudar, seja no advogado que está começando, seja aquela pessoa que quer entrar no mercado de consultoria de imagem, seja o cara que quer ser um baita publicitário, que nem Fábio, ou que seja queira iniciar no empreendedorismo, pode contar com a gente. Então, começando com ti, Kate. Onde é que você está aqui, no meio digital? Então, hoje eu estou no meu Instagram, né, que ele passou por essa transição profissional, e um dos projetos é tornar o direito acessível, principalmente no âmbito direito administrativo e direito digital. Então, eu pensando em várias formas, vídeos, publicações, enfim, que a gente possa, de fato, trazer toda uma construção, né, diferente do que a gente tem hoje, né? A cidadania digital e cidadania jurídica. A gente tem muito a contribuir, a gente que veio do acadêmico, né, tem muito a contribuir para a sociedade. Então, meu Instagram é Kate Oliveira Advogada, e pode ir lá que eu vou ter o maior prazer em a gente bater um papo. Gabriela, que não é a Pugliese. Não, viu, gente? Eu sou bem congruente com a minha imagem. O meu Instagram é @gabrielabarbalho.consultoria. Lá eu abordo muitos temas voltados a essa questão de brand, de imagem profissional, e também trabalho com imagem para varejo, né, consultoria para varejo de moda e consultoria para empresas, né, de imagem corporativa. Me sigam lá, eu tento trazer temas interessantes que estão acontecendo na atualidade e debater de uma forma relacionada à consultoria. Então, estou esperando vocês, se tiverem qualquer dúvida também, contem comigo. Eu não vou fazer aquela piada, Fábio, porque já tá muito manjada, tá? Qual das piadas? Não é o deputado, não sei o quê. Ah, deputado. Essa piada eu ouço tem 15 anos, meu filho. Então, deixa eu falar aqui das minhas redes sociais, né? Recentemente eu criei a minha marca própria de consultoria de marketing digital, né? Nisso de separar meus perfis. Até porque no meu perfil pessoal, como eu sou jornalista e eu gosto de trabalhar com jornalismo, e eu tô com um projeto de jornalismo aí para ser lançado no final desse mês, início de junho, né? Eu criei um perfil separado só para marketing digital. Esse perfil é o FF Media MEDIA 84. Né? Nesse perfil eu dou dicas de marketing digital, falo um pouco, tem alguns vídeos meus falando um pouco sobre a área, falando um pouco sobre polêmica. Vai sair um vídeo agora, o TikTok vai substituir o Instagram, sim ou não, umas coisas bem interessantes. Você já me seguiu? Você me segue no TikTok já? Não. Eu tenho meu TikTok só para ficar olhando o povo fazendo piada, mas eu vou te seguir. Né? E eu tenho o meu site, né, que é o fabiofariasf.com.br, é o meu blog. Ele é atualizado aí semanalmente com textos relacionados a marketing digital,
né? Muito tutorial, muita dica de como você fazer determinadas coisas específicas na área do marketing digital, né? Então, e tem um terceiro canal que é a minha newsletter, né? Toda terça-feira eu mando para as pessoas uma curadoria de textos de marketing digital. Então, são textos que eu leio na internet, né? Eu leio texto de marketing digital quase todo dia, e eu seleciono 4 ou 5 textos em português e inglês para leitura, né? São textos para dar insights, são textos com novidades na área e tudo mais, para as pessoas que gostam do marketing digital se manterem informadas. E eu sempre indico um curso ou um evento ao vivo no final, né? Um curso gratuito, online, ou algum evento ao vivo interessante que vai ter, né? Então, esses são os meus canais. E se você está interessado no meu lado jornalístico, que não tem nada a ver não tem muito a ver com o meu lado de marketing digital, tem algumas coisas a ver, mas não tanto, tem o meu Twitter, que é o @FabioFariasF. Mas lá eu comento mais coisas relacionadas a jornalismo, a política, já não tem muito a ver com marketing. Melhor newsletter do Rio Grande do Norte, viu, pessoal? Vale a Do pena. Brasil, amigo. Vamos... tem que pensar É grande. verdade. Desculpe, Fabinho. Think global, act local. That's you're right. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Meet Serva sem cerveja, infelizmente. Eu não sei como isso iria repercutir, então vou até pedir ajuda aí a nossa assessora aí de imagem. Eu não sabia. Muito obrigado. Meet sem serva, né? Meet sem serva. Mas quando essa quarentena passar, você está convidado para vir para o Happy Hour do C-Hub. E você que não conhece o nosso coworking, só conhece a gente nas redes sociais, está mais que bem-vindo. Se você não mora em Natal, sem problema. Quando vier aqui, pode chegar aqui no C-Hub. É o melhor lugar do mundo, tá bom, gente? Então, essas pessoas que vocês acabaram de ver aqui, a gente tem de bocado. Então, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente e até o próximo Meeting Serva. Não esquece de compartilhar. Valeu! Valeu, gente. Obrigada!